Desde o início do ano, a Render entregou mais de 200% de alta, e muitos estão prometendo que esse será o grande destaque do mercado de cripto, por conta do projeto estar extremamente associado à inteligência artificial e empresas no momento como a Nvidia e a Apple. E a pergunta que não quer calar: realmente isso irá acontecer? No vídeo de hoje, meu objetivo é muito simples. Eu quero fazer uma análise completa do projeto e te explicar como ele funciona, o que está por trás do seu tokenomics e realmente te mostrar se faz sentido ou não as promessas que estão fazendo em relação a esse token. A Render foi um projeto criado em 2017 e, diferente do que hoje muitos vendem, ela teve um início com um outro objetivo. O objetivo da Render era permitir a renderização de vídeos e imagens em 3D. Então a ideia inicial da Render era relativamente simples. Ele ia pegar o poder computacional ocioso de placas de GPU ao redor do mundo, criar uma rede descentralizada de computadores para processamento, algo que é relativamente comum. Se vocês não sabem, normalmente quando a gente fala de processamento de dados e informações, isso muitas das vezes já está sendo feito em nuvem, por exemplo, através de serviços centralizados que controlam tudo isso como serviços da AWS. No caso da Render, a ideia é relativamente parecida, só que ela deseja fazer isso de forma descentralizada. Então o projeto teve início em 2017 com seu fundador Julius Urbach, que basicamente é um veterano desse mercado de processamento, que possui mais de 25 anos de indústria. Ele passou por uma série de processos de vendas para levantar capital e em 2020 teve o seu lançamento na rede principal da Ethereum, com o token Render também sendo lançado no padrão ERC20. Por conta de algumas questões associadas à busca de mais escalabilidade, o projeto decidiu migrar para a rede Polygon em março de 2021. E no final de novembro do mesmo ano, eles começaram a observar um pouco mais para o ecossistema da Solana e concluíram sua migração no ano de 2023 para esse ecossistema. Então, atualmente, a Render está fazendo, inclusive, um processo de transição, saindo do ecossistema da Ethereum e indo para o ecossistema da Solana, visando encontrar mais escalabilidade de acordo com os seus fundadores, como pode ser visto aí. O projeto da Render se caracteriza por fazer parte do sistema de DePIN. Para quem não conhece esse termo, essa também é uma classificação para o mercado de cripto de soluções que visam criar infraestruturas físicas e utilizar um token em uma rede para gerar incentivos para conseguir descentralização e maior eficiência. Outros projetos nessa linha são como, por exemplo, a Ilion, que visa criar pontos ali de conexão para a internet das coisas ao redor do mundo. Então a tese é relativamente simples. Existe um poder espalhado ao redor do mundo e eu crio um modelo de incentivos para conseguir capturar todas essas estruturas. No caso específico da Render, ela decidiu atacar o mercado de GPUs, que são ali basicamente as famosas placas de vídeo, que são utilizadas para renderização de imagens e atualmente ganharam outra grande utilidade, que foi no processamento de informações e de inteligência artificial. Mas beleza, Orlando, entendi a finalidade da Render, mas como de fato esse modelo funciona? No caso da Render, ela decidiu introduzir um modelo de Burn e Mint Tokens, ou seja, um modelo de queima e geração de novos tokens. E basicamente funciona da seguinte forma. Imagine que você quer, por exemplo, processar uma determinada informação de inteligência artificial. Você vai ter que comprar tokens Renders e pagar por esses token Renders para ter um processamento. Esses tokens serão queimados e aí essa informação será processada pelo conjunto de GPUs conectadas ao token Render. E por você deixar conectado sua GPU ao ecossistema da rede Render, você acaba recebendo tokens em momentos específicos de mint de tokens. Quando a gente vai analisar essa dinâmica econômica, a gente tem alguns dados bem interessantes. O principal dado é que hoje já foram queimados mais de 60 mil tokens Renders, o que daria cerca de $600 mil na cotação atual do projeto, desde o momento que eles implementaram isso, que foi em novembro do ano passado. Em contrapartida, nós tivemos a emissão de 3,8 milhões de tokens Renders, como pode ser observado aqui. Então, um ponto interessante é que, de fato, hoje, a Render, apesar de estar em todo esse hype da inteligência artificial, ainda não possui uma demanda real significativa para sua rede, não tendo uma grande quantidade de tokens sendo queimados e ainda tendo uma política de emissão relativamente agressiva.
visto que eles ainda estão buscando consolidar a rede. Um ponto importante da gente entender aqui é que o projeto Render ainda está num estágio mais inicial, então por isso que ele ainda tem esse modelo. Esse modelo de Burn e Mint, ele é um modelo que a gente ainda não tem, assim, soluções que conseguiram evoluir de forma tão significativa em termos de tokenomics, mas é o modelo mais utilizado para quando a gente fala de tokens de serviço. Outros exemplos que utilizam isso é a própria Helium e também, até pouquíssimo tempo atrás, quem tentou implementar esse modelo foi a Chainlink, mudando depois para uma estrutura de staking um pouco mais robusta. Só que o grande fator que fez a Render ter todo esse destaque foi a associação da Render com a inteligência artificial. O que acontece, pessoal, é que quando a gente pensa em processamento de GPUs, você tem uma ampla utilidade para isso. Que você pode ir desde a renderização de games, como foi o início da Render, como para processamento de inteligência artificial, como também para outras soluções, como, por exemplo, até mesmo processamento de provas zeros, que vai ser muito utilizado para a questão dos roll-ups. Então, essa ampliação de mercado da Render teve um reflexo muito positivo, especialmente com o crescimento da NVIDIA. E muitos investidores começaram a enxergar a Render como uma NVIDIA descentralizada, e essa é a grande narrativa por trás dela. Também aconteceu no final do ano passado uma suposta parceria entre a Render e a NVIDIA Omniverse, dado que um VP da NVIDIA Omniverse seria a advisor da Render. Essa informação, particularmente, eu cheguei a ver algumas notícias em alguns locais, mas eu não consegui confirmar de forma tão estruturada, nem achei nada de forma tão significativa ali com a NVIDIA. Mas é indiscutível a relativa aproximação da Render por conta da participação do CEO da Render, que é um veterano de mercado, faz todo sentido ter algumas conexões no grande evento que a NVIDIA realizou esse ano, assim como o CEO da Near também fez parte, sendo os dois únicos projetos que estavam ali dentro desse ecossistema de forma mais estruturada. Mas antes de continuar a análise, eu só quero fazer um convite para você. Se você quiser ter análises completas diárias sobre o mercado de criptomoedas, basta parar agora e clicar no comentário fixado. Lá tem um link para você se inscrever no Crypto Today, que é a minha newsletter diária, que eu trago atualizações de tudo que há de mais relevante no mercado. Além disso, quando você se inscreve, você também ganha acesso a um grupo de WhatsApp, onde eu mando áudio diários atualizando sobre tudo que tem de mais interessante. Então, se você quiser ter acesso, basta fazer isso agora. Mas vamos voltar ao conteúdo. De modo geral, qual que é a minha visão em relação à Render depois de acompanhar tudo isso? O primeiro ponto que me chama a atenção do ponto de vista positivo é que, de fato, a Render está muito posicionada nessa questão de inteligência artificial e foi um first mover, ou seja, um player que começou todo esse mercado. Agora que estão surgindo outras redes de processamento descentralizados voltados para GPUs e imagens e também questão de inteligência artificial. Além disso, a Render pode encontrar outros mercados, como, por exemplo, o processamento de prova zero. Agora, alguns pontos que me geram alguns incômodos. Primeiro, não existe uma transparência tão clara no modelo de Burn e Mint da Render. Existem algumas estatísticas, mas elas são um pouco vagas. E hoje, nitidamente, a rede ela tem uma baixíssima utilidade. Apesar desse crescimento por conta de inteligência artificial, a gente tem uma taxa de burn muito, muito baixa na Render. Então, talvez a gente tenha que tomar cuidado, porque grande parte do fator de valorização da Render está muito mais associado à especulação e à narrativa do projeto do que propriamente um fator mais associado a uma questão fundamentalista ou uma demanda real significativa pelo token. Além disso, um outro ponto que me gera um certo incômodo é esse contínuo processo de transição de várias redes, com a Render não tendo concluído ainda esse processo para Solana e tornando isso um pouquinho mais nebuloso. De modo geral, qual que é a minha avaliação do projeto? Eu acredito que esse projeto pode sim continuar subindo por conta da narrativa de inteligência artificial, mas será uma alta muito mais especulativa, algo que me lembra muito o que aconteceu com The Sandbox e Decentraland, que cresceram muito no hype do metaverse, lá no último ciclo de alta em 2021. Só que a minha leitura é o seguinte: no momento que esse hype de inteligência artificial se reduzir, talvez a Render seja um dos projetos que mais vai sofrer em relação a isso. E aí eu acho que é válido, se você possui Render no seu portfólio, você saber gerenciar muito bem o risco que você está assumindo referente a esse projeto, dado que é um projeto ainda em estágio inicial e principalmente que o token possui uma baixíssima utilidade e ainda um risco inflacionário significativo.
Então, essa é a minha visão em relação ao projeto e eu também quero saber a opinião de vocês. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acreditam para o futuro de Render. Vocês estão investindo, não estão investindo? Também não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso é super importante para, naturalmente, a gente continuar crescendo e trazendo mais informações para vocês. E se vocês quiserem uma visão mais completa do mercado, tô deixando outros 2 vídeos para vocês continuarem acompanhando.